O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse: "Segue-me." Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: "Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José." Natanael disse: "De Nazaré pode sair coisa boa?" Filipe respondeu: "Vem ver." Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: "Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade." Natanael perguntou: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi." Natanael respondeu: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás." E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que celebramos a redenção humana através do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo do Natal é uma recordação de que esse mistério deve ser sempre celebrado por nós, tanto na liturgia quanto na nossa vida, nossa caminhada de fé. Afinal, o Natal é a escola da fé, a escola da humildade, da compreensão da vontade do Senhor que vem ao nosso encontro, mesmo que nós, filhos seus, não mereçamos este encontro, mas Ele vem para nos redimir e para nos aproximar deste grande mistério da salvação. Hoje nós contemplamos o Evangelho narrado por São João, ainda no início, capítulo 1, os versículos de 43 a 51, enquanto Jesus está fazendo convite para os seus primeiros discípulos. Ontem contemplamos o convite a André, e André estende esse convite a Simão Pedro. Hoje nós vemos o convite feito a Filipe, que estende esse convite a Natanael, Bartolomeu, como a gente conhece também. Esse relato nos demonstra a dimensão deste anúncio que deve estar sempre presente nos nossos corações. E desde já o Senhor nos questiona: para quem nós anunciamos a verdade do Natal durante os últimos dias? Como foi esse anúncio do Natal do Senhor durante esta jornada, este tempo celebrativo? Já fomos missionários do Senhor, como André foi na liturgia de ontem, como Filipe está sendo na liturgia de hoje, como cada um de nós precisamos ser, afinal somos cristãos batizados e no nosso batismo nós recebemos a missão de sermos profetas e profetisas para o reino de Deus e anunciar o reino de Deus. Está intrínseco à nossa missão, a nossa realidade mais profunda. Aquele que não anuncia não está cumprindo a verdade de Jesus. E como já falamos aqui em outros momentos, anunciar não é apenas falar, apenas dizer de coisas externas. Na verdade, o anúncio ele parte primeiro do nosso testemunho, do nosso encontro pessoal com Jesus. Então, por isso, o que a liturgia nos recorda nesses dias que nos fala do encontro é daqueles que primeiro ouviram o chamado de Deus e depois anunciaram com alegria aquilo que experimentaram. No relato da conversão
e do encontro de Natanael com nosso Senhor Jesus Cristo, São João usa de muitos simbolismos no seu relato evangélico, mas são muito profundos nessa realidade. Jesus diz para Natanael que ele é um israelita de verdade e que viu Natanael debaixo da figueira. Segundo aqueles que trabalham com essa dimensão do estudo mais aprofundado da Sagrada Escritura, eles nos falam que, na verdade, Jesus está fazendo uma alusão ao fato de Natanael ter sido salvo daquelas crianças que foram mortas por Herodes. Então, Natanael foi um dos que foram salvos pelos seus familiares dessa morte. E eles foram salvos, geralmente sendo escondidos das autoridades, dos guardas que vinham para matar as pequenas crianças por causa da maldade, do egoísmo de Herodes. Inclusive, nós celebrávamos alguns dias atrás os santos inocentes e escondia as crianças debaixo da figueira. Então Jesus, sabendo disso, diz: eu te vi debaixo da figueira. Somente uma profecia, somente alguém que conhece a história de maneira integral, de alguém que é capaz de dizer uma profecia dessa. Então, na verdade, Jesus nos demonstra ali que ele conhece não só a história de Natanael, mas a história de cada um de nós. Qual é a figueira, qual é a realidade plena da nossa consciência, da nossa história, que só o Senhor conhece. Que só Jesus, só entre nós e Jesus, nós podemos dizer: somente o Senhor sabe dessa minha realidade pessoal. Deus nos conhece por um todo, sabe da nossa história, sabe da nossa trajetória. Então Deus sempre terá paciência, misericórdia com cada um de nós. Mas requer de cada um de nós também essa misericórdia e essa paciência. É por isso que nós ouvimos palavras tão fortes na primeira leitura da carta de São João. Algo forte, mas verdadeiro, que deve ser sempre sinal de redenção e de propósito nas nossas vidas. Aprender a amar os nossos irmãos. São João nos diz, inclusive, que nós não podemos ser como homicidas, como Caim, por exemplo, que não amou o seu irmão. Como que São João equipara essa realidade da falta de amor ao homicídio? É porque, na verdade, a gente vê o quinto mandamento: não matar. E quantas vezes nós batemos no peito e dizemos: eu nunca matei ninguém? Graças a Deus, não matou fisicamente a ninguém e continue assim, firme nesse propósito. Mas a gente muitas vezes pode cair no erro de achar que não matar fisicamente alguém, nós também não estejamos matando espiritualmente. Podemos, talvez, estar sendo subversivos na vivência do amor, talvez nós não estamos sendo compassivos com o nosso irmão, não estamos sendo caridosos com aqueles que mais necessitam. Quando nós contribuímos com a cultura de morte, nós estamos indiretamente matando o nosso próximo. Quando nós não estamos sendo solidários com os mais vulneráveis, com os mais inocentes, com os mais pobres economicamente, nós estamos contribuindo com essa cultura de morte e, consequentemente, São João diz, estamos como que sendo homicidas também. Então, que a gente possa aprender a amar mais para vencer esta grande dificuldade que talvez esteja presente de maneira indireta, ou talvez até diretamente no nosso coração, mas Deus é amor e convida a gente a participar também deste amor indiviso, que leva ao coração dos nossos irmãos esta verdade de redenção, esta verdade de reconciliação, quando nós somos convidados a aprender a amar mais. Talvez seja para nós motivo de orgulho todas as coisas boas que nós fazemos. E como é importante a gente ressaltar isso na nossa vida. Talvez nós já fazemos gestos de caridade, talvez já assistimos o irmão mais pobre, talvez já defendemos a vida dos que estão em situações de vulnerabilidade dentro da sociedade.
ótimo, mas não é o suficiente ainda. A gente ainda pode fazer mais, a gente ainda pode buscar mais, a gente ainda pode dar mais prova, mais testemunho disso nos nossos corações. Então que a gente busque este amor fraternal, este amor desinteressado, este amor que viva uma comunhão com os nossos irmãos e que não trate apenas, como a gente diz no nosso ditado, a ponta do iceberg, né? A gente achar que um gesto de caridade, como a gente fez, muitos de nós o fizemos durante o tempo do Natal, que faz com que a gente seja mais solidário com as pessoas, né, e dá ali uma cesta básica, um alimento, uma roupa, um gesto de caridade que é muito frutuoso. Mas a gente não esquecer que os nossos irmãos e irmãs necessitam de nós durante toda a nossa trajetória, durante toda a nossa vida. E para aquele irmão que nós ajudamos, como que a gente está ajudando ele também a restaurar a sua dignidade? Como que a gente está despertando a consciência nas pessoas de que elas também podem sair dessa situação de vulnerabilidade em que elas se encontram? Como que a gente tem buscado fazer com que as políticas públicas elas sejam estabelecidas dentro da sociedade para que haja mais igualdade entre nós, mais fraternidade na vida social? Enfim, isso é também prática cristã. Quando a gente pratica a sociedade, quando a gente busca a fraternidade entre nós, e a caridade está presente não só em pequenos gestos, mas em toda a nossa ação, em todo o nosso compromisso de fé, nossa vivência social. Da mesma forma que a gente aprenda a receber a caridade das outras pessoas, que a gente aprenda a receber o amor que os nossos irmãos têm para conosco. A gente fala muito de ajudar as outras pessoas, mas quantas vezes nós somos dificultosos nesse sentido de sermos ajudados pelos nossos irmãos, de reconhecer que nós precisamos do outro? Também é um gesto de humildade, também é um gesto de amor, que a gente aprenda isso também, a sermos humildes o suficiente para pedir a mão do outro em ajuda, para nos colaborarmos nesse sentido. Como sempre digo, né, e nunca é demais repetir, aquela máxima, né, que diz que ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. Da mesma forma, ninguém é tão rico, excessivamente rico, que não possa precisar da ajuda do outro. Então, que a gente viva de mãos dadas no sentido espiritual, para construirmos uma sociedade mais justa, mais solidária. É o que fazemos quando, por exemplo, celebramos, né, junto aos nossos irmãos que sofrem a partida de seus entes queridos. Talvez muitos de nós que aqui estamos não convivemos com eles, né? Não tivemos a oportunidade de conversar, de estar no dia a dia, mas a gente se compadece. Por isso, a igreja toda celebra, junto com os nossos irmãos, a ressurreição dos seus entes queridos, porque somos solidários, fraternos. Da mesma forma, a gente se alegra com aquele que está fazendo o seu aniversário, o dom da vida, celebrando o matrimônio, enfim, é a motivação de cada um que é trazida junto do altar, porque também aqui nós nos tornamos verdadeiramente irmãos, fraternos e solidários. Que a gente aprenda, como a palavra de Deus nos ensinou neste dia, a vivermos esta comunhão com a vontade e a verdade de Deus e seguindo os passos dos santos reis magos, que logo mais celebraremos a sua festa, a qual liturgicamente chamamos a festa da Epifania, que nós possamos seguir estes passos rumo ao encontro com Cristo, para que este encontro seja de libertação, de redenção e cada vez mais de compreensão da vontade de Deus em nossas vidas, para que acima de tudo, acima de todas as nossas convicções, a gente lembre sempre do amor, porque se nós não tivermos a caridade, como nos diz São Paulo, de nada adiantará tudo que nós fizermos. Que o nosso Deus nos ajude e que a gente, nessa escola do amor que o Evangelho é e representa para nós, possamos aprender, revisar as nossas vidas e compreender melhor a vontade de Deus em nossos corações.
Assim o seja. Amém.